Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Loungecast. E nesse episódio nós vamos falar de um tema muito importante. Você que está nos assistindo, talvez preste algum serviço e sabe da importância de estar hoje na internet, de vender o seu serviço na internet, mas sabe também do quão difícil e do quão competitivo é esse meio. Para falar desse tema hoje, então, para nos ajudar a esclarecer quais são os caminhos para a gente conseguir vender os nossos serviços no meio digital, eu estou aqui com a estrategista digital, Gabriela Bobo. Gabi, muito obrigado pela sua presença aqui no Loungecast. Tenho certeza que você vai poder agregar muito, né, nesse tema com a gente e esclarecer essas dúvidas, né? Porque todo mundo hoje sabe que precisa estar na internet, a importância de estar, de ter uma presença hoje no digital, mas ao mesmo tempo, como eu disse, sabemos também do quão difícil e do quão competitivo é esse meio. Então, muito obrigado novamente pela sua presença. A palavra está com você, Gabi. Obrigada a você, é um prazer estar aqui, muito bom falar com vocês. Tenho certeza que independente se você está aí do outro lado, se você vende produto ou serviço, você vai acabar tirando insights dessa conversa, porque querendo ou não, hoje o digital ele não é mais uma escolha, né? Todo mundo tem que estar ali dentro de alguma forma. E a minha vida, né, durante toda a minha trajetória, eu sou formada em administração de empresas, comecei a trabalhar em multinacionais, comecei a trabalhar na Nestlé. E desde lá, eu comecei a ter essa perspectiva do que é trabalhar uma marca pessoal, mas eu não tinha muita visão, né? Quando você está numa empresa, parece que você é a empresa. Ah, você é quem? Eu sou a Gabi Bobo da Nestlé. Né? A gente não trabalha o nosso nome. Quando a gente tem esse poder que o digital nos dá de trabalhar a nossa marca, de trabalhar o nosso nome, independente de qual profissão a gente esteja, a gente vai ser reconhecido, a gente vai gerar confiança, a gente vai gerar segurança. Então hoje eu estou aqui para falar sobre esse assunto, contar sobre a minha história, sobre a minha especialidade e ajudar essas pessoas a terem mais clareza do que é o digital. Isso é bacana, você falou da sua história e nós trouxemos aqui hoje uma profissional que viveu na pele, né? Ela vai contar um pouco da história dela e que está conseguindo vencer aí nesse meio tão competitivo. Então a gente trouxe hoje uma pessoa que vive, né, aquilo que fala. Porque a gente sabe que hoje também existe muita gente teorizando as coisas na internet, mas a gente trouxe hoje alguém aqui que está no campo de batalha, né, Gabi? Exatamente. Eu falo que quando eu estava estudando ali na faculdade, eu nunca tive tempo de refletir se eu gostava mesmo daquilo, se era aquilo que eu queria. Então eu fui muito na onda da sociedade. Então, tá bom, comecei a trabalhar desde os primeiros anos de faculdade e quando eu estava um ano mais ou menos de me formar, eu falei, eu preciso ir para uma multinacional e vou fazer a minha carreira ali. E tá bom, entrei na Nestlé, na área fiscal, na área de impostos, que é uma área super complexa. E com o tempo, assim que eu me formei, comecei a ter um tempo livre, eu comecei a me questionar, gente, mas primeiro, será que eu fiz a faculdade que eu queria? Porque eu nunca me questionava, eu ia fazendo e eu sempre, mesmo se eu não gosto do assunto, eu sempre fazia questão de ser a melhor. Então eu ia estudando ali, fazendo negócio, mas não refletia se eu gostava. E aí depois de um tempo, quando eu me formei, eu tive esse tempo de reflexão, eu comecei a ver e falei, gente, não faz sentido para mim várias questões. Primeiro, área fiscal, não tem nada a ver comigo, nada. Imposto, PIS, COFINS, gente, se vocês me fizerem qualquer pergunta hoje, eu não sei responder nada, de alíquota, nada. E aí eu comecei a refletir que eu não gostava daquilo e, além disso, eu comecei a ver que a questão da empresa mesmo, eu ficava mais tempo com pessoas que eu nem tinha escolhido conviver do que a minha própria família, né? Eu comecei a pensar, gente, tem mulheres aqui que têm filhos e elas passam um dia aqui, não pode ir no médico com uma criança, não pode almoçar com a família. E aí, vendo essas questões que me traziam uma certa insatisfação, comecei a questionar qual que seria o meu próximo caminho. Não foi algo simples, né? Não foi algo dolorido, foi algo que teve aí os seus 7, 8 meses. E nesse meio tempo comecei a estudar várias coisas e dentre elas foi o marketing digital. E eu olhava para aquilo, eu falava, gente, tipo, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu olhava, eu não me encaixava muito, assim. A primeira pessoa que eu tive como referência era o Érico Rocha, que é um dos mais conhecidos até hoje, né? Na área de lançamentos. E eu olhava para aquilo e falava, gente, não sinto que eu sou expert em algo, enfim, não entendia como eu ia me encaixar ali.
E aí, nesse momento, me veio a vontade também de estudar algo além, né, do marketing digital, que foi a questão da oratória. Então, eu fiz um curso de oratória nesse 1 ano, que estavam todas essas insatisfações, questionamentos. E foi um curso que ele me trouxe muito para uma questão de autoconhecimento, de eu entender exatamente as minhas vontades, externalizar essa questão de fazer uma transição profissional e tudo mais. E aí, resumidamente, né, senão vou me estender demais, em outubro de 2018 eu consegui pedir demissão, porque teve uma agência que estava abrindo ali, uma agência de lançamentos online, que estava nascendo, e eles me convidaram para fazer parte e me deram também toda a liberdade de eu ir entendendo o que eu gostava, porque era um mundo totalmente novo. Então eu ia estudando produção de conteúdo, gestão de tráfego, enfim, várias possibilidades. Eu comecei ali com eles como social media, como criadora de conteúdo. Então, isso em 2018? Isso em 2018. Então a gente está falando aí de 3 anos aí. Então, desde de você começar a trabalhar com digital, né? Sim. A gente está falando de um espaço aí de 3 anos, mais ou menos. E aí eu comecei na agência, né? Comecei em 2018 e eu entendi muito que eu precisava desse passo para depois me tornar uma empreendedora, uma empresária na área e conseguir trabalhar o meu nome. Então, eu entendi que eu ainda teria que trabalhar um tempo para algumas pessoas para aprender e para ter experiência. Então, nesse meio tempo, eu estava ali na agência, depois de um tempo eu me tornei gestora de tráfego, que é quem cuida dos anúncios. Você que está aqui no YouTube, com certeza teve um anúncio no começo desse vídeo, vai ter um anúncio no meio, né? Eu fazia isso mais para o Facebook e para o Instagram. E então fui gestora de tráfego, também comecei a trabalhar em uma outra agência, então eram 2 agências, mais a gestão de tráfego, tudo para pegar a experiência. Legal, Gabi. Para a gente começar, a Gabi é uma amiga minha pessoal, 15 anos já, Gabi? Nossa, desde o segundo beijo no meu atual marido, né? Que é uns 14 anos. Que é um grande amigo também. A gente faz 15 anos de amizade e eu acompanhei essa sua transição, né? De carreira e tudo que você enfrentou. E, poxa, 3 anos depois, no intervalo de 3 anos aí, a gente tá sentado aqui e eu ver tudo que você tá fazendo, é muito bacana. Então, assim, realmente eu acredito que a sua história, junto com todo o conteúdo que você vai trazer aqui, vai sim inspirar muita gente, vai dar clareza para muitas pessoas. Eu gosto muito dessa palavra, da clareza. E eu tenho certeza que vai bombar aqui esse episódio. Não, certeza. E eu tenho dificuldade, gente, de chamar ele pelo nome, tá? Vitor, acho esquisito. É verdade, é Pi, né? Já tem nosso apelido. Gabi, acho que pra gente poder começar, você falou um ponto aí de produção de conteúdo. Sim. E hoje quando a gente... Eu particularmente tenho essa dificuldade, então assim, é um episódio que eu tô super à vontade aqui, porque as dúvidas de quem tá nos assistindo são as minhas, né? Eu presto um serviço, sou corretor de imóveis e eu tenho tentado conseguir um espaço aí nesse meio. E a primeira coisa que a gente escuta, o primeiro conselho, vamos dizer assim, é que a gente tem que produzir conteúdo. Sim. Cara, o serviço que você presta, você tem que começar a produzir conteúdo. Esse é o primeiro passo, que é o que a gente ouve por aí. É só produzir conteúdo? Qual que é o primeiro passo? Quais serviços eu posso vender na internet? É qualquer serviço? Como que funciona a dinâmica aí? Tá, não é só produzir conteúdo, isso é um grande erro que as pessoas cometem hoje em dia. Só produzir conteúdo funcionava lá em 2018, quando eu comecei. Então, eu pegava ali com os designers, produzia sua peça gráfica e colocava ali no perfil da pessoa e isso dava resultado. Agora a gente tem que considerar que a gente está em um momento muito mais maduro do mercado, com muito mais pessoas, principalmente por tudo que a gente viveu. Pandemia e tudo mais mudou muito, né? A realidade o que as pessoas querem consumir, o nível de conexão. Então hoje, quando a gente pensa na parte de produção de conteúdo, primeiro, eu considero assim 3 pilares principais, né? O primeiro, a gente precisa entender o nosso posicionamento diante do digital, seja Instagram, YouTube, Facebook, independente de onde você estiver. Qual que vai ser o seu posicionamento? Refletir, como você quer ser reconhecida? Entender que tudo está comunicando o tempo inteiro. A minha imagem, as minhas roupas, o meu cabelo, o meu acessório, a minha identidade visual. Isso tudo são coisas que antecedem a produção de conteúdo. Você ter clareza sobre isso para depois você ir para essa outra parte. Então, primeiro, questão de posicionamento. Segundo, o seu conteúdo, ele não é só produzir um conteúdo. Eu bato muito na tecla hoje com relação a isso no meu perfil.
O nosso conteúdo, todos eles, independente do formato, vamos pensar dentro do Instagram, ali no feed, se for foto, IGTV, Reels, nos Stories, eles têm que ser intencionais, tem que ter uma estratégia por trás. E eles também têm que ter uma estratégia não voltado para um calendário de postagens, mas eu gosto de trabalhar um calendário de vendas. Porque a gente não está ali para brincar, a gente está ali para faturar. Então, se eu tenho consciência, tá, eu vendo esse serviço, eu tenho determinado serviço ali que eu preciso vender, eu tenho a minha meta eu tenho que vender 10 por mês. Tá, então qual que vai ser a sua produção, o que você vai ter que compartilhar ali para você conseguir bater essa meta? Então, tudo ali por trás tem muita intencionalidade. Né? Tem uma intencionalidade voltada para o seu posicionamento, como você quer ser reconhecida como profissional, mas também uma intencionalidade para gerar as vendas. Então, não é algo simples. Por isso que existem profissionais como eu, que sou mentora, né, de pessoas, para auxiliar nesse processo. Porque senão, o que acaba acontecendo muito hoje? Pessoas frustradas, que falam que o digital não é para elas, se sentem cansadas, ficam horas ali produzindo conteúdos e não tem resultado, não gera R$1 de vendas através do Instagram. Então, por isso que precisa de todas essas análises antes para depois produzir efetivamente. Então, é sim sobre produzir conteúdo, mas conteúdo com uma estratégia por trás. E não simplesmente produzir por produzir. Com certeza. Que eu acredito que é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é o que eu acredito que é o que eu faço hoje. E essa sensação, e quem está nos ouvindo, nos assistindo, com certeza já deve ter tido ou tem essa sensação. Sim. Que é a sensação que você está falando sozinho. Sim. Né? E às vezes você fica ali produzindo conteúdo, bolando um texto, bolando uma arte, um Reels, uma sequência de stories, sei lá. E aí, cara, você posta e você fala, mano, eu tô falando sozinho. E essa barreira inicial, esse início, que é o que você falou, é muito complicado. Né, Gabi? Eu comecei o meu Instagram em janeiro de 2020, tá? Então eu fiquei 1 ano e pouquinho ali trabalhando só nos bastidores. E quando eu decidi criar o meu Instagram, foi com o objetivo de trabalhar o meu nome e de, consequentemente, conseguir vender meus próprios serviços ali dentro. Porque uma vez que você trabalha o seu nome, o céu é o limite de faturamento do que você quiser vender. E nesse começo, primeiro que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e também não eram necessárias tantas estratégias, intencionalidades e tudo mais, mas tinha muito essa questão, a sensação de estar falando sozinha. Isso é uma coisa que acontece, né, nos primeiros meses, acontece, mas o que a gente tem que... Eu vejo hoje que a gente está em uma sociedade muito imediatista. Eu vejo, né, da nossa idade, assim, nosso pessoal mais novo, então, eu tenho 27 anos, o pessoal mais novo quer tudo para ontem. E o Instagram, ele tem a sua agilidade, com certeza, mas ele é um negócio como qualquer outro. Você precisa de meses ali, de constância, de estratégia, de intencionalidade para o negócio virar. Então não é algo, eu vou fazer hoje, vou postar uma semana e vou bombar. Não é isso, você precisa, né, de um amadurecimento da marca. Hoje faz praticamente 2 anos, um pouco mais de 2 anos que eu estou constantemente. Eu posso contar nos dedos, às vezes, os dias que eu não apareci nos stories. Porque é uma construção, é algo que a gente tem essa sensação, sim, de se falar sozinha. É ruim, mas eu falo, gente, nem olha os números, faz pra você. Só faz. Só faz. Fazendo com intencionalidade e com estratégia, você já vai se sentir mais seguro para seguir. Gabi, paralelo à sensação de estar falando sozinho, de nós estarmos falando sozinho, que é muito ruim, né? E a gente tem eu acho que um passo antes, porque eu acredito que tem 2 tipos de pessoas que estejam nos assistindo. Pessoas que começaram a jornada aí de posicionamento no digital e estão com essa sensação de, putz, tô falando sozinha, então eu preciso de estratégia, quais são essas estratégias? E tem um outro tipo de pessoa que está um passo atrás, que ainda é o medo de começar. Sim. Que eu acredito que seja muito, que eu já vivi isso e vivo, né, diariamente, venço isso todos os dias, que é o medo do julgamento. Sim. Né? Então, você foi uma pessoa que deu espaço, né, para essa pessoa que está um passo antes, quer começar, mas está ali, meu Deus do céu, mas o que você tem a dizer para essa pessoa, Gabi? Olha, se você tá com medo de começar, eu sempre gosto de pensar o seguinte. Primeiro, a vida é uma só. Você fazer isso, né, você trabalhar o seu digital, o seu nome, o quanto isso vai te deixar próxima dos seus sonhos? Para mim, eu sempre pensei muito nisso.
Eu tive muito medo do julgamento. Eu era a ponto de começar, quando eu comecei a gravar os vídeos, de sair aos finais de semana e ficar olhando para as pessoas, né? A gente podia se encontrar no final de semana e ficar assim, gente, será que o Vitor viu o meu vídeo? O que ele tá pensando de mim? Era esse nível. Só que eu comecei a entender que, gente, assim, é clichê, mas ninguém paga as minhas contas, ninguém tá preocupado com os meus boletos. Aonde eu gostaria de chegar como profissional dependia dessa atitude de me expor, de colocar o meu rosto, de falar, de ajudar as pessoas. Então, as pessoas que têm esse medo do julgamento, eu falo, só faça. Porque você vai ver que quando você fizer, raramente vai vir uma crítica ruim, raramente vai vir um hater ali no seu começo. Isso é difícil acontecer, vão vir muito mais pessoas te encorajando, falando, nossa, que demais que você começou a falar, nossa, não sabia que você tinha mudado de profissão, não sabia que você fazia isso. Os aspectos positivos, eles são tão maiores do que os negativos que sempre vale a pena. Claro que nessa construção tem muitas coisas de crenças, traumas, enfim, que podem, né, prejudicar a pessoa conseguir gravar esses vídeos. E aí eu recomendo super que busque por profissionais, terapeutas, coachings, um curso de oratória, para se sentir mais à vontade mesmo. Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas, assim, gente, só vai, só faça, porque os benefícios, eles são muito maiores. Gabi, você falou de vídeo e produção de conteúdo. Existe uma outra forma de produzir conteúdo? Porque talvez também fala, poxa, entra lá no perfil da Gabi, vê a Gabi lá nos vídeos, no Reel, super desenrolada, ali, super à vontade, e de repente a pessoa fala, cara, eu não vou pra internet porque eu não quero fazer, né, eu vou usar o termo que as pessoas usam, eu não quero fazer dancinha, porque eu não quero ficar falando pra uma câmera. É só essa forma de produzir conteúdo? Não, eu sou muito adepta de que cada pessoa produz conteúdo de acordo com o que faz sentido para ela, né? Considerar suas questões pessoais e também considerar o que ela quer passar para as outras pessoas, né? Para as pessoas que vão comprar os serviços. Então, não significa que porque eu faço dessa maneira que precisa fazer. Eu tenho muitas mentoradas que não curtem muitas vezes o Reels, ficar dançando, apontando. Então, a gente juntas vamos entendendo quais que são as outras possibilidades para ela trabalhar ali dentro do perfil profissional. O que para mim é indispensável é a humanização. Agora, como você vai falar isso? Se vai ser mais séria, se vai ser uma coisa sem as músicas, né, do momento, tá tranquilo. Mas você colocar o seu rosto ali, para mim, é fundamental. Entendi. Então você pode escolher a forma como você vai fazer isso, mas você estar ali, para mim, assim, no meu modelo, naquilo que eu acredito, no que eu defendo, eu acredito que sempre tem que ter um rosto. As pessoas hoje se conectam com pessoas. Então, se a gente vê um perfil ali que tem uma logo, né, no perfil, dificilmente. É só se é uma coisa bem direta que você quer buscar e você vai seguir, mas não vai gerar uma conexão, um relacionamento. Pode ter o logo, né, e de repente a pessoa fala nos stories. Mas precisa desse ponto de... É porque a gente está falando de prestação de serviço, né, Gabi? Sim, a gente não está falando aqui hoje especificamente de vender produto, a gente está falando de vender serviço. E o serviço, ele é prestado por alguém. Existe um ser humano ali por trás daquele serviço. E as pessoas compram de pessoas. Exatamente. Né? Por isso que eu acho que é a importância de humanizar aí, né? De alguma forma ou de outra, meter a cara. Exatamente. Quando a gente fala de serviço, é dentista, nutricionista, advogado, psicólogo, quem dá mentoria, consultoria de imagem, terapeuta, enfim. São todas essas profissões que se encaixam nessa questão. O que a pessoa vai estar ali, o que eu defendo muito, é o trabalho da sua marca pessoal, trabalhar o seu nome. Né? Você está trabalhando o seu nome, quem você é. E, consequentemente, pessoas com pessoas sempre vão se conectar mais. Com certeza. Então, escolha a sua forma, mas apareça. Vença esse medo. Exatamente. Então, beleza. Aí quem está nos ouvindo falou, não, beleza, agora eu vou começar. Então, agora a gente está falando com quem começou lá. Começou a produzir conteúdo, entendeu que precisa de uma estratégia por trás. Porque você falou que 2018... uma forma de produzir conteúdo funcionava, que hoje em 2022 já não tem a mesma eficiência ou não funciona mais. Sim. Porque a plataforma do Instagram ela é muito dinâmica, né? O algoritmo do Instagram muda todo o tempo. Sim, sim. Então, mas isso é o quê? É uma questão de mês a mês, dia a dia? Qual é a dinâmica disso?
Olha, pra mim, eu considero dia a dia as coisas vão mudando ali. Claro que às vezes você não sente de imediato, mas as mudanças elas acontecem de forma muito, muito rápida. Então, quando a gente escolhe estar ali, a gente também tem que acompanhar o fluxo. Quando a gente pensa no Instagram, a gente tem que pensar que existe um algoritmo por trás, que é uma robotização. Então, ele responde o quanto as pessoas interagem com o seu conteúdo hoje. Consequentemente, ele avalia isso como positivo e vai distribuindo cada vez mais. Então, quando a gente tem a consciência de exatamente como ele funciona, dentro disso a gente consegue organizar as estratégias. Então, para mim, hoje, dentro do Instagram, a gente tem que trabalhar 3 pilares. A parte de posicionamento, que foi tudo aquilo que eu falei de refletir sobre si mesmo. A parte do relacionamento. Então, o relacionamento é como você agrega para sua audiência. Quais são os pontos que você gera conexão. E quando a gente fala de marca pessoal, de serviços, muitas vezes cabe trazer coisas pessoais. Então hoje eu sou estrategista digital, mas para minha audiência é importante ver que eu sou casada, é importante ver as minhas cachorras, é importante ver as minhas viagens. Então isso tudo eu gero muito relacionamento. Porque isso é uma trava também que eu ouço muito das pessoas. Sim. Não, eu só posto coisa, não posto nada da minha vida pessoal, ou aquela velha pergunta que eu vejo no seu Instagram lá que todo dia você recebe. Gabi, tem que ter um Instagram profissional, um Instagram pessoal. Então, essa divisão radical dessa forma, o bom é mesclar, então, pelo que você está me falando. Eu gosto de mesclar, sim, porque eu sinto que fica muito mais leve. Tem momentos, aos finais de semana, que eu tô vivendo o meu pessoal, talvez não quero falar tanto de marketing digital e tá tudo bem, mas eu trago contextos. E mesmo no meu lado pessoal, eu sou intencional, eu não mostro tudo. Tem coisas na minha vida pessoal que não fazem sentido e que não se conectam com o meu público, porque eu sei exatamente para quem eu vendo. Então não significa que eu mostro tudo, que eu sou uma blogueira, que mostro tudo, minha vida, todos os pontos, eu tropeço, não. Eu tenho intencionalidade até no lado pessoal, mas também para as pessoas que têm esse medo, né, ou não se sentem à vontade, eu sempre falo, vai até onde você se sinta à vontade. Com o tempo, a pessoa vai se soltando, vai vendo que não tem problema, ou que é legal, ou que é interessante influenciar as pessoas, porque independente do mercado que a gente atua, a gente se torna influenciadora. Né? Então, a pessoa confia tanto na minha palavra que, de repente, eu posto que eu comprei, sei lá, uma maquiagem que eu achei o máximo. Nada tem a ver com o meu profissional, mas ela tem confiança na minha palavra, ela vai comprar aquilo. Né? Então, a gente acaba se tornando influenciadora. O fato de você dividir os perfis em pessoal e profissional, eu sempre falo que não existe certo nem errado. Eu tenho 2. Por quê? Tem um que eu consigo acompanhar melhor os meus amigos, e tem o meu profissional, que eu só sigo as minhas mentoradas, que eu só sigo pessoas de inspirações profissionais. É mais pelo fato de quem eu sigo, não do que eu posto. Entendi. Então eu escolho ter essa divisão. Mas não existe assim, a pessoa pode ficar à vontade para o que fizer sentido para ela. Tá. Então é posicionamento, relacionamento e as vendas. O relacionamento, uma coisa importante que você falou para mim muito de agregar valor, né? O que a gente chama do engajamento. Qual que é a métrica que... Então não é o número de curtidas, então. Ele ajuda também de alguma forma, mas ele talvez não seja o mais... Existem outras métricas como comentários, salvar, compartilhar, que acabam tendo mais potência do que o curtir. Mas ele tem a sua importância, sim. Então é muito importante que eu, que estou vendendo ali o serviço, eu me relacione com a minha audiência. Todas as vezes que eu tiver uma interação... Então, por exemplo, é muito importante que eu responda os comentários... que eu responda os directs, eu tenho que entender que eu, Victor, né, e quem tá assistindo, temos que entender que existe um trabalho por trás ali, que precisa assim de um tempo, que precisa assim ser uma fatia do tempo, precisa ser determinada pro digital, que eu preciso pensar em conteúdo, preciso responder às pessoas que entram em contato comigo. Isso é fundamental. Com certeza, é uma relação de ganha-ganha. Então, se você gera valor ali para as pessoas, fica muito mais fácil no momento de você fazer uma chamada para ação, pedir algum tipo de engajamento, as pessoas fazerem isso. Então, não é aquela coisa, tipo, eu vou lá, vou postar o que eu vendo, vou falar dos meus produtos e agora eu quero que todo mundo comente, salve. Não. A pessoa ela só vai fazer isso, ela só vai ter essa reciprocidade se você gerar valor. E também cuidar disso, a pessoa respondeu, a pessoa tirou um tempinho dela para te enviar um direct, a pessoa tirou um tempinho dela para comentar nas suas postagens. Responda isso, tenha esse cuidado para ir construindo esse relacionamento. Legal. Hoje as pessoas elas estão dispostas a pagar mais caro, mas se ela tem um bom relacionamento com a pessoa. Então tem que cuidar muito disso, sem sombra de dúvidas. Bacana.
Então, vamos lá, vamos seguir na nossa esteira aqui. Vamos. Comecei a me posicionar na internet, né, com uma estratégia por trás, com tudo aquilo que a gente conversou, de uma maneira correta, vamos dizer assim, certeira, assertiva. Comecei a gerar engajamento. Comecei a me relacionar com o meu público. E agora chega no terceiro passo, Que são as vendas. que eu vejo também que é uma dificuldade de muita gente, e eu mesmo já passei por isso, que beleza, tá, você tá produzindo conteúdo, você tá tendo audiência, você tá tendo interação, mas e aí? Né? E aí? E aí? Venda. E aí? E aí? Venda, Gabi. Agora é a hora que eu vejo que o cara fica, ai meu Deus, ninguém vai comprar o meu produto, ninguém vai comprar o meu serviço, ai, mas... Vendas. Quando a gente pensa no processo de vendas, qual que é a primeira questão? A gente precisa mostrar clareza para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, muitas vezes, qual que é o problema? As pessoas, elas sabem o que elas vendem, mas elas não externalizam, elas não comunicam aquilo. Ah, a pessoa sabe que eu vendo. Ah, eu trabalho com marketing digital, mas a pessoa sabe que eu tenho mentoria ali. Não, a pessoa não sabe, não tem obrigação nenhuma de saber. Cabe a nós, a responsabilidade de qualquer processo de vendas está em nós, especialistas. Então, assim, de modo inicial, olhar para o seu perfil e ver se ele está deixando claro tudo que você tem a oferecer. Desde a biografia, tá claro que você vende? Ter um destaque direcionado para cada tipo de serviço que você tem, deixando claro quais que são as transformações, para quem que é esse tipo de serviço, como que é a estrutura de agendamento. O link da sua biografia vai ser para o WhatsApp? Vai ser para uma página de vendas? Vai ser para um formulário? Então, deixar isso tudo bem direcionado e no momento de produção de conteúdo, tendo as estratégias que eu falei lá no começo, né? Pensando nesse calendário de vendas, que o objetivo final sempre vai ser esse, ter chamadas para ação nos seus posts. Então, fez um post ali que fala do seu serviço, chama a pessoa para clicar no link da bio e entrar em contato. Então, faça você as estratégias e os direcionamentos, não tenha medo. As pessoas têm esse medo também, né? Nossa, eu vou vender, eu vou falar do que eu vendo, mas não é chato. Gente, não é chato coisa nenhuma. É chato se você só fala disso, se você tá ali só querendo se autopromover, isso é chato. Mas quando a gente pensa na funcionalidade do Instagram, a gente tem que estar ali para gerar valor. Então, mais uma vez, assim como o engajamento, as vendas também é um processo de reciprocidade. Então, uma vez que as pessoas veem que a gente está gerando valor através do nosso conteúdo, educando, ela já vê as transformações no gratuito. Quando você fizer uma chamada para algo que você tem a vender, isso vai acontecer automaticamente, as pessoas vão vir de forma muito natural. E quando a gente tem uma estratégia de conteúdo organizada, intencional e tudo mais, você vê que você não precisa prospectar clientes. Eu nunca prospectei clientes desde 2020. Eu nunca prospectei. Nunca fui atrás. Ei, você está precisando desse serviço? Ei, você quer uma mentoria de negócios digitais? Nunca precisei prospectar. O meu conteúdo ele é tão forte, tão poderoso, que as pessoas vão chegando através deles e vão tendo interesse por comprar aquilo que eu tenho a oferecer. Então isso é muito poderoso. Independente do serviço que você presta, que você oferece, invista na sua produção de conteúdo de forma estratégica, de forma intencional, para que você não precise ficar prospectando clientes, para que eles cheguem até você. Esse negócio de gerar valor, é que eu tô aqui pensando como consumidor também, né? Diversas vezes já contratei serviços ou comprei produtos pela internet, porque eu vejo que essa coisa do gerar valor, ela gera um gatilho nas pessoas, que é o gatilho da reciprocidade. Sim. Também, que chega num ponto que você gera tanto valor, que quando você pede alguma coisa, seja, pessoal, compartilhe esse conteúdo, ou seja até mesmo uma chamada para venda, é meio que intrínseca, assim, na hora que você vai ver, você já, nossa, comprei. Exatamente. E porque é muito poderoso essa coisa de gerar valor. Então eu acho que, para produzir conteúdo, eu não preciso ter medo de entregar, Gabi, o conteúdo. Eu tenho que realmente dar o meu melhor ali, entregar tudo que eu tenho. Não precisa ter medo. Normalmente os serviços eles vão ter uma perspectiva de ou um acompanhamento 1-a-1, que é totalmente diferente da pessoa ver esse conteúdo ali no Instagram, ou vai ter uma organização. Você também não precisa fazer uma linha editorial, uma produção de conteúdo toda organizada, né? Assim, tipo, com um passo a passo exato para a pessoa chegar do ponto A para o ponto B. Ali, cada dia você pode trazer uma linha editorial diferente, um assunto diferente, não precisa fazer, eu vou fazer a semana, não sei, a semana do... Eu vou fazer a semana...
vou fazer a semana da produção de conteúdo e eu só falo sobre esse assunto. Aí na outra semana eu vou falar só sobre gestão de tráfego e eu falo de um conteúdo perfeito, passo a passo para a pessoa conseguir fazer sozinha. Não é isso. Então a pessoa, por mais que você dê o seu melhor, você agregue muito valor, na hora que você for vender sempre vai ter alguma coisa, algum diferencial que vai fazer a pessoa comprar. Eu sou vendedor, todo mundo é vendedor, né? Independente do que você venda. E eu percebo que hoje o que limita a pessoa de alcançar o desempenho máximo dela de vendas é a principal disciplina de quem vende, que é o pedir. A gente tem medo de pedir o que a gente quer para o nosso cliente. Sim. Medo de falar para ele, ó, esse é o próximo passo. Talvez pelo medo, porque eu acho que quando a gente pede, a gente está vulnerável emocionalmente a ouvir um não, né? Ou a rejeição. E eu acho que isso trava muita gente, né? Então eu acho que esse pedir, oferecer, né? O vendedor, né? O prestador de serviço, ele precisa realmente desbloquear isso. Sim. E pensar, quando você tem uma confiança muito grande naquilo que você vende, você sabe que dar esse direcionamento, você pedir, você vai estar ajudando muito a outra pessoa. Então não existe isso. Só se você tiver a perspectiva, por exemplo, nossa, não, gente, meu produto é terrível mesmo, melhor ninguém comprar. Aí não dá vontade de pedir, de interagir, de fazer uma chamada para ação e tudo mais. Mas quando você tem a confiança, pensa em tudo que essa pessoa que poderia estar comprando de você, se ela não comprar isso hoje, o que ela está perdendo? Quanto isso vai custar para ela não passar por esse processo com você, não contratar o seu serviço agora? Então, quando a gente tem essa confiança, a gente muda, né? Quando a gente tem essa confiança interna, consequentemente a gente externaliza, a gente passa para frente de uma forma muito mais poderosa e as pessoas não vê a hora de você abrir o link ali e comprar de você, né? Gabi, falando de vendas, eu vi hoje que você está com lista de espera por um produto seu, que é a mentoria. Sim. E conta para mim, conta para nós aqui todos, qual foi a sensação que você teve quando você abriu o seu primeiro carrinho, ofereceu o seu primeiro produto e você fez a primeira venda assim, cara, pum, como que foi a sensação? Você falou, cara, como que foi isso? Eu acho que a sensação assim de surpresa ela vem até hoje, eu gosto muito desse processo. E fazer a primeira venda viu que era possível eu ir atrás dos meus sonhos, assim. E quando eu tinha pouquíssimos seguidores, tá? Você que tem, às vezes, Gabi, eu tenho, sei lá, 200 seguidores, é muito pouco, gente. Comecei ali com 400, comecei as minhas primeiras vendas quando eu tinha 650 seguidores. E eu fui um dos caras que comprou o produto. Ele fez mentoria comigo, gente, já. Há muito tempo atrás, Exatamente. Foi bem no comecinho. E foi muito bom, assim, porque me deu a confiança. Eu fui chamada de louca, né? Porque tava começando ali, fui morar com o Franco, a gente começou a ter outras responsabilidades na vida adulta. E foi o momento que eu saí de todos os meus trabalhos e decidi focar na minha marca pessoal e vender minhas mentorias. E eu acredito muito, e isso é muito importante, né? Como eu disse no começo, a Gabi tá aqui falando de todo esse caminho. E, 2 anos atrás, quantos seguidores você tinha no Instagram? Era isso aí, né? 400, 600? É que ele era um Instagram, que ele era um outro projeto, tipo, nada a ver. Então eu comecei bem, comecei com 400 e pouco. Só que quando eu entrei, comecei a falar sobre marketing digital, diminuiu super, né? Então eu comecei ali com os meus 400. E hoje você tem quantos? Tenho 52 mil. Né? Galera, eu vi esse crescimento. E isso foi em quanto tempo, Gabi? Em 2 anos. Em 2 anos, olha o crescimento abissal, né, da sua marca pessoal. Sim. E porque ali não são só números, porque esses números são traduzidos em vendas, né, em faturamento, que eu acho que é uma métrica importante. Com certeza. Né, porque a mais importante. É um negócio, né? Então, olha o crescimento que você teve em 2 anos usando exatamente tudo que você está falando para a gente. Então, é aquele conceito do pele em jogo. Exatamente. Né? Tudo que eu passo para as minhas mentoradas, para as minhas alunas de infoprodutos, é tudo que eu vivenciei. E você tem uma mentoria, então, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo aqui, poxa, muito bacana, faz muito sentido, quero começar, mas fica claro que tem um profissional que faz isso, né? Uma estrategista digital por trás, que talvez você que tem a prestação, por exemplo, meu trabalho é vender imóveis, e eu não tenho, às vezes, o tempo
para mergulhar no algoritmo do Instagram, para estudar estratégias. Então, ter alguém por trás, alguém para cuidar disso é muito importante. Você faz isso, Gabi? Essa mentoria é um processo para a pessoa ter a clareza e ela seguir os seus passos sem ficar gastando tempo, sem ficar gastando dinheiro. Então, é uma mentoria que são 6 semanas, é um processo de 6 semanas em que a gente fica juntas, trabalhando esses 3 pilares, a parte de posicionamento, a parte de relacionamento e a parte de vendas. Então, a gente estrutura para que o perfil, ele passe a mensagem exatamente que essa profissional quer, né? Eu trabalho hoje diretamente com mulheres. Então, independente da profissão, a gente ajusta esse posicionamento, a gente ajusta toda a produção de conteúdo, o que faz sentido, o que não faz, e a gente ajusta toda essa escada de produtos para que ela venda, porque o meu objetivo principal é que as minhas alunas, elas vendam o máximo possível. Você pode dar um case de uma aluna sua contar um case de sucesso de uma, pode ser só de uma. Não quiser citar nome, fica à vontade, mas conta um case. Não, posso super citar, assim, na verdade foi a primeira que confiou no meu trabalho, é a Bruna. E a Bru, ela começou comigo, a gente fez todo o processo e ela estava no começo da carreira. A da sobrancelha? A Bru Campos. Rapidinho, Gabi, para você ver o impacto que a Bruna tem. Eu, obviamente, não sou um consumidor desse conteúdo, né? Não tô muito bem com as minhas sobrancelhas aqui, mas eu sei quem é, porque em algum momento alguém já falou dela para mim. Eu já ouvi falar. Sim. E a Bru, ela começou ali em 2020 também, a gente ela foi uma das primeiras alunas minhas, e ela hoje, né, vou falar já onde ela está hoje. Hoje ela dá cursos para outras profissionais, então ela conquistou o espaço próprio dela, ela saiu de microempreendedora, ela saiu de ME para limitada, né, o que mostra a questão do faturamento. O Instagram dela tem um engajamento, uma comunidade incríveis, né? E ela tem uma marca pessoal muito fortalecida. Você olha ali para ela, você já entende todas as experiências que você vai vivenciar no ambiente, você já tem uma noção de quanto vai ser o ticket. Você não olha para aquilo e fala, nossa, acho que deve ser super barato. Não, e você paga com gosto, porque ela cuida, né? Eu também tenho a experiência com ela de ser a consumidora, né? Então eu vou lá, faço os procedimentos. Ela vende o quê? Eu falei da sobrancelha aqui, mas o que é exatamente? Não, mas ela faz esses procedimentos. Tem o lash lifting, sobrancelha. Lash lifting é dos cílios. Então ela tem essa agenda para cliente final, mas para mim o mais incrível é ela ter aberto essa possibilidade para treinar outros profissionais. Que então legal. Ela tem curso VIP presencial, Bacana. Ela tem infoproduto. Ou seja, ela tem uma gama de serviços ali que ela fornece, né? Que ela consegue faturar a partir dali. Uma coisa importante aí, você falou da sobrancelha, né? Do nicho. Eu acredito que, e a pergunta que eu fiz lá no começo, cara, independente do que você venda, do qual for o serviço que você venda, tem público. Tem gente que quer consumir esse serviço, tem gente que quer aprender a prestar esse serviço, então... Porque eu já escutei muita gente falando assim, eu faço tal coisa, eu presto tal serviço, isso aí não vira no digital. Então eu acho que talvez seja muito mais uma muleta, né, para não começar do que uma realidade, porque eu já vi vários produtos nichados, prestação de serviço totalmente nichado. Eu já vi uma empresa enorme, que até aquela empresa familiar do Rafael Avelar, que hoje do marketing, que vendia material de empresa nuclear. Não, tem gente que vende curso ensinando a beber água e fatura horrores. Caramba, sério? Tem tudo hoje. Tudo. E se você vai com a mentalidade de que você não acredita, como que as outras pessoas vão acreditar? Por mais que seja digital, a gente consegue passar muito a nossa energia. A gente consegue passar se a gente tem confiança, se a gente não tem. Por isso que eu sempre falo para sermos nós mesmos. Então quem me seguir vai ver que de vez em quando eu rio, eu erro as palavras, eu confundo, troco palavras, sei lá, valor por preço, né? Sabe aquelas coisas que a gente às vezes fala uma coisa, era outra. Eu deixo ali, porque, gente, eu sou humana, eu sou eu. Então a gente tem que buscar sempre trazer quem nós somos, senão não fica sustentável a longo prazo. Autenticidade, né? Autenticidade e mostrar essa confiança. Porque se a gente não confia naquilo que a gente oferece, como que o outro vai confiar? Tudo comunica, a nossa linguagem corporal, a nossa voz, tudo está comunicando ali o tempo inteiro. E as pessoas percebem. Às vezes a gente que está ali fala, não, acho que ninguém percebeu.
mas as pessoas elas estão vendo. Então tem que ter muita atenção nisso. Confia em você. Por isso que, como você disse no começo, acho que foi uma das primeiras frases que você disse, antes de você ir pro digital, começar o trabalho de posicionamento, que é o primeiro pilar, Sim. tem vários passos antes disso. Sim. Né? Talvez um deles seja aí essa coisa mais introspectiva, desse autoconhecimento, de acreditar naquilo que você pode, acreditar que aquilo que você vende vai fazer sentido para muitas pessoas. Sim. No processo de mentoria, até o que eu acabei acrescentando nesse ano de 2022 foi uma análise comportamental, para justamente isso, entender mais sobre a pessoa profundamente. Existe o DISC, né, que são as que você caracteriza, né, de acordo com o comportamento da pessoa, e eu faço para todas as minhas alunas para justamente ir trabalhando essas questões mais internas, porque para mim nada mais do que a clareza, eu conseguir passar o conteúdo de uma forma clara, por mais que ela tenha medos, insegurança, se ela tiver clareza, se ela tiver segurança, ela vai fazer o negócio, e aí ela vai se soltando no meio do caminho, né? Então eu vejo que cabe a nós como profissionais, mesmo que sejamos da área digital, né? Não somos coach, não somos terapeutas, nada nesse sentido, mas a gente pode trazer coisas que agreguem e que ajudem nesse processo, porque é uma desconstrução, né? Eu, por mais que tenha meus 27 anos, eu não aprendi isso na faculdade. Eu não vi isso. Lá o marketing nem se falava, nem falava assim marketing digital. Eu formei em 2017, né? E não tinha isso. E o gravar com a câmera, a gente eu me sentia doida, né? Então a gente tem que quebrar. Falava, gente, coitada. Mas a gente tem que quebrar essas questões para fazer acontecer. Massa. E Gabi, uma última coisa, é que eu tô aqui pensando, você tá falando, a minha cabeça tá... Tá explodindo? Eu costumo dizer que eu aqui na posição de mediador, né, e tirando o japonês, que é o nosso produtor, que vê o vídeo 10 vezes antes, que talvez aprenda mais do que eu, né, japonês? Eu sou o cara que mais aprende. E aí, às vezes, eu tô com o convidado aqui, o convidado tá falando e eu falo, nossa, eu tô aqui pensando e aí começa a vir um monte de perguntas. Você falou que quando você migrou para o marketing digital no seu Instagram, você teve uma perda de seguidores. E eu percebo que isso acontece. Quando você começa, isso é o que está acontecendo comigo hoje. Quando você começa a comunicar, você começa a se posicionar profissionalmente lá no Instagram, é natural perder alguns seguidores, algumas pessoas que não fazem sentido aquele tipo de conteúdo. E é normal também chegar novos, né, que se conectem. Então, assim, tá tudo bem. Tudo bem, tudo ótimo perder seguidores. A gente não vende para todo mundo, a nossa conexão não vai ser com todo mundo, nós não falamos com todo mundo. Então a gente tem que entender que, assim como nós, os nossos seguidores também eles têm fases na vida. Então tem uma fase que talvez ele não está se conectando com você, não está gostando do seu momento atual e a pessoa vai deixar de te seguir, ótimo, tá tudo bem. Isso é um movimento muito natural. O que a gente tem, né, dentro das estratégias e tudo mais é buscar para que novas pessoas cheguem ali a todo momento. Então, de forma orgânica, através de Reels, através de carrosséis educativos, existe a possibilidade do tráfego pago, que são os anúncios. Então, são possibilidades aí para a gente também potencializar o nosso ganho de seguidores. Mas perder é super normal, super normal. Dá para crescer, porque talvez também é uma objeção que eu já tive, que talvez alguém que esteja começando, cara, eu não tenho dinheiro para investir em tráfego pago, né, em anúncios, etc. Tem como, com estratégias, crescer de forma orgânica, Com certeza. sem pôr grana. 80% dos meus seguidores, então eu fui de 400 para 52 mil, 80% veio de forma orgânica, principalmente através do Reels. Então o Reels até tem um curso dele, né, um curso dessa funcionalidade, que é algo que, por mais que ele tenha sido lançado, deve ter dado aí 1 ano e meio, mais ou menos, do lançamento dele, ele ainda acaba sendo o formato que tem mais destaque dentro da plataforma. Então é super possível, tendo constância, tendo estratégia, tendo intencionalidade e tendo uma certa despreocupação com o número. Eu sinto que se a gente fica muito, eu quero crescer a todo custo,
o negócio parece que não flui. Quando você está gerando, você está mais preocupado em gerar valor para a sua audiência, em fazer o seu melhor, em construir o seu nome, em mostrar o seu posicionamento, isso acontece de uma forma natural. Eu sou uma pessoa zero mimimi, assim, se os meus stories, as visualizações estão baixas, que acontece, gente, como qualquer outra pessoa. Gente, vida que segue, continuo fazendo o meu melhor, continuo compartilhando tudo. Se os meus Reels, tem momentos que as visualizações não tão boas, aí que eu faço todo dia mesmo, pra ver o negócio, uma hora ele vai bombar, eu sei que vai. Então eu vejo que essa despreocupação também é algo que ajuda, senão a gente vai ficando doente, fica preocupado com uma métrica que não é a métrica final. Pra mim, a minha métrica final é quanto eu faturo. Claro que ter um aumento de audiência, quanto mais pessoas eu tenho no meu perfil, muito provavelmente maior o meu faturamento, né? Mas que não seja algo, eu vejo pessoas vivendo para ganhar seguidores e fazendo promessas. Cara, não é assim, é como todo negócio, exige amadurecimento, exige ajustes, exige evolução. Nunca o seu perfil vai estar perfeito, sempre vão ter coisas para alinhar e melhorar os seus resultados. Talvez seja muito em se preocupar mais com quem está assistindo. Sim. Do que... Então, a gente tem essa mania, né? Pô, vamos supor, 10 pessoas viram meu conteúdo. Ao invés de eu me preocupar, puta, só 10, não, cara, o que eu posso fazer para essas 10 aqui? O que eu posso gerar de valor para essas 10? A gente se preocupar com as pessoas que estão ali e não com as que saíram ou com as que não vieram. Exatamente. Cara, beleza, foram 10 pessoas... O que eu posso fazer para essas 10 pessoas? Eu posso mandar um direct para elas, perguntando aí o que você achou do conteúdo, fez sentido para você, começar a ouvir esse feedback, que é o que você falou do... Inclusive eu vou fazer até isso hoje, já tive uma ideia. Aproveitar que meu último Reels teve 11 curtidas, e eu vou nessas 11 pessoas e eu vou fazer isso. Eu vou ali tentar abrir uma conversa, né? Conversa. Exatamente. A minha, eu considero que eu tenho uma mentalidade muito boa, porque eu foco nisso, eu foco naquilo que eu tenho. Eu não fico focando na falta. Porque, gente, tudo que a gente foca expande. Você fica focando na falta, você vai sempre focar na falta, você vai sempre estar frustrado, você vai sempre estar insatisfeito. Você pode ter 1 milhão de seguidores, mas você vai estar falando, não tenho 1 milhão, mas podia ter outras 50 milhões de pessoas que podiam estar me seguindo. Então, é muito focar, é onde o nosso foco está. Assim como o dinheiro, para mim, o meu foco principal nunca foi, eu vou fazer milhões de reais. Não, gente, eu foco na transformação das pessoas. O dinheiro, ele vem como uma consequência muito mais fácil. Isso é verdade. Né? Então, eu acredito que tem essa mudança de mentalidade que também ajuda a ser mais leve, senão a gente fica super pesado, né? Nossa, tem que produzir conteúdo. Nossa, mas só 5 pessoas assistiram minha live. Não. Aí não dá conta mesmo. Ou fica doente ou desiste. Nossa, a live eu acho que é o terror de todo mundo. Eu amo. Né, puta, fazer uma live lá e aí fala assim, ai meu Deus, mas ninguém vai assistir, ninguém vai entrar. Então eu acho que o que a gente podia trazer nesse episódio é isso. Se você que tá assistindo, que assistiu, tá ouvindo esse episódio, cara, sigam a Gabi lá no Instagram. Vamos deixar o arroba dela aqui. Eu tenho certeza absoluta que o conteúdo dela vai ajudar você a destravar, né? Você usa esse termo, né? Eu acho legal, vai te ajudar a destravar. Sim. Ou você que já está destravado, vai ajudar a te dar atração no que você está fazendo. Isso só com o conteúdo gratuito dela, eu tenho certeza. E ainda se você avançar para uma mentoria, por um produto, para uma mentoria, meu amigo, aí o sucesso é certo. Com certeza. E o digital, ele é o presente, vai ser o futuro, vai ser cada vez mais desenvolvido. Então, se propõe a acompanhar esse mercado, porque não existe mais volta, não existe. Então, entenda qual que vai ser a sua melhor forma de trabalhar dentro dele. Muito obrigada, viu, pelo convite. Tamo Amei junto, demais, Pi. foi um prazer. Agora eu vou falar Pi, porque estamos finalizando, vamos chamar pelo apelido. É tudo nosso aqui, o podcast. Obrigado, querida. Obrigada mais sucesso para você, Pi. Para nós. Valeu. Valeu. Acompanhe os próximos episódios. Valeu, tchau, tchau.